Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Raíza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de livros, de perfumes, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de tema, já se inscreva aqui abaixo. Não esquece de ativar o sininho, de compartilhar, curtir e comentar. Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro para vocês. Esse livro aí da capinha do vídeo, O Educando Meninas, do Dr. James Dobson. Eu já fiz a resenha de Educando Meninos, um livro também dele, eu vou deixar aqui no card. E eu terminei de ler agora o Educando Meninas. Como o nome já diz, é um livro que dá conselhos aos pais de como criar suas filhas. Para quem não conhece o autor, ele é doutor em desenvolvimento infantil, é psicólogo, já trabalhou em escolas, tanto dando aula como psicólogo. E ele se dedica há muito tempo a questões relacionadas à família. Ele tem um programa de rádio nos Estados Unidos com o nome de Foco na Família, que existe já há décadas, e ele trata muito dessas questões de família, pais e filhos, etc. Ele tem uma perspectiva cristã protestante, isso fica claro nos livros dele. Mas eu acho que o livro, ele é recomendável para todo mundo, independente de religião, de ter ou não ter, ou de qualquer que seja. Nesse livro, ele vai falar dos desafios específicos de se criar meninas. Ele vai comentar, por exemplo, que os brinquedos têm ficado cada vez mais sexualizados, que a oferta até de roupas para as crianças tem ficado muito erotizada, e que as meninas têm essa preocupação com a aparência, com relacionamentos, e como os pais podem trabalhar essas questões. No começo do livro, ele vai falar da estrutura física das mulheres, de como o cérebro funciona, quais são os hormônios que influenciam a mulher. E ele vai mostrar também o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento intrauterino como o desenvolvimento das meninas depois, até chegarem à idade adulta. Eu acho essa parte bem interessante, porque ele usa dados científicos. Aliás, o livro todo, apesar dessa perspectiva religiosa que o autor tem, é recheado de dados científicos, de pesquisas. Tem também, que eu acho muito interessante, histórias da vida dele com a filha dele. Tem perguntas dos ouvintes da rádio dele que mandaram para ele e ele vai responder no livro. Tem depoimentos de mulheres já crescidas sobre como foi a infância delas, principalmente o relacionamento com o pai. Aqui ele vai focar bastante no relacionamento da menina com o pai. Vai dizer que isso é muito importante e que muitas vezes os pais não se dão conta disso. Os pais sabem que a esposa espera alguma coisa deles, eles sabem que o filho espera alguma coisa deles, eles conseguem identificar o que é, porque eles já foram meninos, mas muitas vezes esses pais aqui no sexo masculino, eles não sabem o que as filhas precisam dele. E o autor vai argumentar que a presença paterna é muito importante para as meninas, que as meninas precisam da atenção e da afirmação do pai para se desenvolverem como mulheres saudáveis. Ele vai dizer que é muito importante que o pai afirme a feminilidade da menina, que ele não só ame a menina, mas que ele passe a mensagem para a menina de que é ok, de que é bom ser mulher, de que a feminilidade é uma coisa positiva. E ele vai dizer que tanto para os meninos quanto para as meninas é muito importante que a família seja estruturada, que tem o pai e a mãe ali. Ele é um advogado da família tradicional. Ele vai dizer que a família tradicional, o pai e a mãe casados por um longo período de tempo, é muito importante para as crianças. E ele vai apresentar dados, pesquisas científicas, inclusive que dizem que quando as meninas têm o pai em casa, quando elas têm um bom relacionamento com ele, a puberdade começa mais tarde. E se esse relacionamento não é bom, ou se esse pai está ausente, as meninas têm a tendência de ter a puberdade mais cedo. Isso foi um dado que me impressionou. Eu achei bem interessante. E o livro todo ele vai focar nesse relacionamento pai e filha, mas também mãe e filha.
Em relação à mãe e à filha, ele vai dizer, como ele disse naquele livro Educando os Meninos, que a criança pequena ela tem uma necessidade muito grande da mãe. E que as crianças em creches, ao cuidado de babás, elas não se desenvolvem do modo como elas poderiam se desenvolver. Ele vai argumentar e vai mostrar pesquisas, vai trazer opinião de autores, que as crianças que ficam muito tempo em creches ou não ficam aos cuidados da mãe, elas têm um desenvolvimento mais atrasado, elas são mais irritadiças, elas têm um relacionamento pior com os pais. Ele vai dizer que por conta disso é muito importante que dos 0 aos 3 anos a mãe forme um vínculo afetivo com o filho e a filha. Ele vai recomendar que para isso a mãe fique pelo menos 1 ano em casa depois do parto. Aí ele vai falar também do caso das mães solteiras, das mães que não podem, mas ele vai dizer que se você tiver a oportunidade, o ideal tanto para o seu filho quanto para a sua filha é que você fique em casa pelo menos 1 ano até depois do parto, e que depois você fique sempre em casa quando a criança voltar da escola, para que ela tenha alguém ali para orientá-la, para dar um sentido de família, para a criança se sentir amada. E ele vai dizer que em relação às meninas, as meninas têm uma necessidade muito grande de relacionamento. Ele vai falar também de bullying, especificamente como o bullying funciona entre meninas, e ele vai dizer que ele funciona desse jeito. As meninas, por exemplo, pode ser também, mas é mais raro que batam umas nas outras, esse tipo de coisa. Mas o que as meninas fazem é atormentar as meninas que elas não gostam, atacando os relacionamentos dessas meninas, isolando, não permitindo que participem de grupos, etc. E ele vai dizer que isso eu acho muito legal nos livros dele, é que tanto pais quanto professores não devem ser omissos. Eles devem intervir sempre que uma criança estiver sofrendo bullying, que não é coisa de criança, de adolescente, que aquilo traz problemas sérios, traz consequências graves, e que os adultos têm o dever moral de intervir. E ele vai criticar bastante os que não intervêm. Ele vai dizer, inclusive, que se for necessário, se não houver outra solução, você deve até tirar a criança daquele ambiente. Que é melhor você evitar que a criança tenha esse tipo de dor. Nisso eu concordo muito com ele. Acho que é excelente que ele faça essa crítica pesada mesmo aos adultos que não intervêm. E ele vai falar também de outros problemas que atingem mais meninas do que meninas. Por exemplo, distúrbios alimentares, a questão da automutilação. E ele vai dizer que muitas das causas desses problemas são famílias desestruturadas, influência de uma mídia que só passa coisa ruim para as crianças. E em relação a isso também, ele vai dizer que hoje em dia a gente tem uma educação sexual liberal, que muitos pais não se incomodam que sua filha adolescente tenha relações sexuais, que namora, etc. E ele vai dizer que a atividade sexual precoce é muito ruim psicologicamente e fisicamente, tanto para meninas quanto para meninos, mas que as meninas, por conta desse temperamento mais emotivo, por conta desse foco mais nos relacionamentos interpessoais, elas saem em prejuízo maior do que os meninos. Aí ele vai mostrar pesquisas de especialistas em desenvolvimento infantil, adolescente, e ele vai dizer que a atividade sexual precoce está correlacionada com o uso de drogas, com depressão. E ele vai dizer que é muito importante ter uma família unida e ter a presença desse pai conversando com a filha para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ele vai dizer que uma forma que os pais podem se ligar com suas filhas é conversando, porque a mulher, ela usa muito a palavra para se relacionar com os outros. Aí ele dá várias dicas no livro como pais e mães podem se relacionar com as meninas. Um outro dado interessante que ele apresenta, ele vai dizer que hoje em dia as crianças não têm mais educação, boas maneiras, porque ninguém está em casa
o pai e a mãe estão trabalhando e ninguém está se preocupando em orientar essas crianças. E ele vai dizer que para uma menina aprender boas maneiras, aprender como se comportar como uma dama, vai aumentar a autoestima dela, vai fazer com que ela se sinta uma mulher de mais valor, ao contrário do que as pessoas dizem, ao contrário do que muita gente fala. Essas regras de boas maneiras que geralmente se ensinava para as meninas não são repressoras, não são machistas, pelo contrário, ele vai argumentar que elas vão ajudar a menina a ter mais autoestima. Isso eu achei bem interessante. E vou ter que dar uma olhadinha aqui nas minhas notas, porque eu anotei várias coisas para não esquecer. Ele vai falar também dessa questão da família, ele foca muito nisso, de ter principalmente a mãe em casa, mas como no outro livro, não apenas a mãe. Ele vai dizer que, se preciso for, o pai deve colocar a carreira em segundo plano para se dedicar mais tanto aos filhos quanto às filhas, que isso é muito importante. E ele vai dizer que as crianças que não têm essa atenção dos pais, elas ficam mais vulneráveis, não apenas a essa cultura nociva, mas também a predadores sexuais, que os pedófilos, eles conseguem identificar muito bem uma criança solitária, uma criança que precisa de carinho, de atenção, e essas crianças se tornam presas fáceis desses predadores. Ele vai falar para tomar muito cuidado com isso, e nesse tema também ele vai falar da tecnologia, de como isso afeta as jovens. O primeiro livro que ele escreveu, Educando Meninos, que era do início dos anos 2000. Esse aqui é de 2011. Então, nesse meio tempo, houve um avanço grande da tecnologia. E ele vai dar dicas aos pais de como trabalhar essa questão. Ele vai dizer que os pais devem deixar expectativas claras do que deve ser consumido, do que pode ser consumido e do que não pode. E que os pais, eles devem também se preocupar com o que eles mesmos consomem. Não adianta eles dizerem para as crianças, para os adolescentes, esse tipo de mídia é ruim, esse tipo de música é ruim, se eles mesmos consomem. Eles têm que dar o exemplo moral para as filhas, que aquilo não deve ser consumido. E que eles devem estar sempre prestando atenção no tipo de mídia que as adolescentes consomem, no acesso à internet, nas músicas, as roupas, etc. Ele vai falar também, e isso é interessante para quem quer dar uma instrução religiosa para as crianças, que uma criança pequena, assim, de uns 3 anos, já consegue entender o que é o conceito de Deus. Ela consegue entender que tem um ser superior que faz as plantas, os animais, etc. E que já nessa fase os pais podem começar a instruir a criança na religião deles. Ele vai dizer também, em relação a isso tudo, que muitos pais pensam que o importante é que você passe um tempo de qualidade com seus filhos, independente desse tempo ser pouco. E ele vai dizer que não funciona assim, que, claro, é importante que o tempo que você passa com seus filhos seja de qualidade, só que criança também precisa de quantidade. E isso eu acho uma excelente proposta dele, uma excelente sacada, porque muitos pais hoje em dia, por se sentirem culpados, não passarem muito tempo com as crianças, dizem, pelo menos o tempo que eu passo com os meus filhos é de qualidade. Só a criança precisa de qualidade e quantidade. Isso assina embaixo do que ele falou. Acho muito bom que ele tenha dito isso. Ele vai falar também da erosão desses valores tradicionais, da família tradicional. Ele vai dizer que isso é muito ruim para as crianças, que as crianças, como eu disse, precisam de um lar estruturado, com pai, mãe. E que a grande parte dos problemas que as crianças e jovens enfrentam hoje se deve a essa erosão de valores familiares. Ele também vai dizer que existem sim diferenças entre homens e mulheres, tanto diferenças físicas como psicológicas, e que dizer que essas diferenças não existem só prejudica as crianças e os jovens, porque eles ficam confusos e tem uma dificuldade maior em se desenvolver por conta disso.
Em relação ao desenvolvimento, ele vai dizer também que é importante que as crianças pratiquem esportes como um meio de prevenir o uso de drogas. Porque quando você está fazendo um esporte coletivo, você aprende que as outras pessoas se importam com o cuidado que você dá ao seu corpo. Porque se você está jogando numa equipe de futebol, por exemplo, e você sai na noite anterior, começa a beber, e você não está em condições de jogar no dia seguinte, que as suas colegas, os seus colegas de time, eles vão ficar em cima de vocês, vão ficar decepcionados. Então tem um estímulo do grupo com quem você pratica aquele esporte para que você se mantenha saudável. Isso eu achei também bem interessante. Ele falou isso principalmente no livro Educando Meninas, mas eu acho que vale para meninos também, principalmente para meninos, porque os meninos, como ele disse no outro livro, têm uma tendência maior a se envolver com os esportes, porque aquilo é um momento de desenvolver a masculinidade. Mas eu achei interessante ele colocar que isso também é relevante para as meninas. Ele vai, inclusive, apresentar dados que falam que o esporte também é uma maneira de evitar a puberdade precoce. Eu achei também um dado muito interessante. Ele vai dizer que em relação a esse ensino de boas maneiras, que isso pode ser feito também por meio de brincadeiras, que a criança absorve isso bem. E ele vai comentar também que as crianças precisam de limites, as crianças precisam de limites claros, que é importante que os pais estabeleçam as expectativas para que eles digam o que eles esperam das crianças, o que é para fazer e o que não é para fazer. E que nesses momentos é importante os pais se manterem calmos, afirmarem sua autoridade. Vai dizer que um pai ou uma mãe descontrolados não trazem nada de positivo para as crianças. E que ele vai, voltando ao Educando Meninos, o primeiro livro que eu resenhei dele, ele vai dizer que não é nem justo com a criança, porque muitos pais, eles não dizem claramente o que é esperado da criança e o que a criança não deve fazer, e depois quando a criança faz alguma coisa que eles não gostam, eles perdem a cabeça. E ele vai dizer que não é para ser assim, que você tem que dizer claramente: eu quero que você faça isso, eu não quero que você faça isso. E depois, caso a criança faça algo que você não quer, você mantém a autoridade, que você não faça isso. Ele fala até de punir a criança, por exemplo, tirar privilégios, esse tipo de coisa. Mas que é para você se manter calmo, você se manter centrado, você mostrar ali a sua autoridade. E ele vai dizer também que é importante você saber distinguir quando a criança está te desafiando e quando a criança está sendo só imatura por conta da idade dela. Porque ele vai dizer que criança quebra coisa, criança esquece de fazer dever de casa, criança não pensa muito nas consequências, e que isso é diferente da criança estar te desafiando abertamente, que é importante que os pais saibam distinguir uma coisa da outra. Isso eu achei também muito importante, uma excelente colocação dele. Ele vai dizer, voltando a essa questão da família estruturada, desse vínculo com os pais, ele vai dizer que quanto mais forte é esse vínculo, quando as crianças são pequenas, menor são as chances de que elas se rebelem quando elas chegam na adolescência. Se você tem um relacionamento bom com a sua criança quando ela é pequena, mais chances tem de que a adolescência seja uma fase mais leve. Em relação a isso, ele vai criticar novamente a creche e o cuidado da criança feito por terceiros, e ele vai inclusive mostrar dados de que crianças na creche não apenas têm um desenvolvimento pior do que teriam em casa, mas também que elas estão mais sujeitas a uma variedade enorme de doenças. E eu nunca tinha pensado nisso, eu achei também uma colocação muito interessante dele, principalmente por ele mostrar dados. É um livro muito rico de dados, ele entrevista vários especialistas em desenvolvimento infantil, ele entrevista ginecologistas, ele coloca depoimentos dos pais, ele coloca depoimentos dos próprios adolescentes, das meninas, das adolescentes e até de mulheres adultas, como eu disse, que vão recordar o relacionamento que elas tiveram com o pai, vão falar da infância.
É um livro muito interessante por essa diversidade de material que ele apresenta, tanto estudos científicos quanto com experiências da vida dele, experiências da vida de pais que ele atende. É muito interessante. Como vocês puderam ver, ele é contra essa erotização precoce das crianças, que afeta principalmente as meninas. Ele vai dizer que isso é muito nocivo. E ele vai dizer que essa cultura das princesas que existe hoje em dia, que as meninas pequenas querem ser princesas, se vestem com roupas de princesa da Disney, etc., que muitas mães e pais acham ruim, acham que vão passar para essas meninas uma mensagem de feminilidade passiva, etc. E ele vai dizer que não, que ele acha muito positivo, que a cultura das princesas não é perfeita, mas que faz um bom contraponto com essa cultura erotizada que tem sido enfiada a goela abaixo das crianças. E que, embora a cultura das princesas não seja perfeita, tem sim muitos valores positivos a ensinar às crianças, como, por exemplo, o trabalho. Aí ele vai falar, por exemplo, da Branca de Neve, que cantava enquanto limpava a casa, esse tipo de coisa. Ele vai dizer que isso é positivo sim, que ele vê de uma forma boa. E ele vai falar também, mais pra frente, ele fala também muito de casamento. E ele vai dizer que as mulheres têm uma influência grande sobre os homens. E que o casamento, na verdade, civiliza o homem. E que as mulheres, hoje em dia, elas não têm conhecimento disso. Elas acham que a única maneira de influenciar o homem é pelo meio sexual. Ele vai dizer que não. Que, na verdade, quando as meninas se entregam sexualmente mais cedo do que deveriam, segundo ele diz, os meninos acham que, oba, beleza, fiquei com mais uma, e a menina fica se sentindo deprimida, ousada, e o menino parte para outra. E quando ela estabelece um limite, o menino tende a respeitá-la mais e ficar mais na influência dela. Esses são os temas que ele aborda. Eu achei o livro muito interessante. É muito bem escrito com uma linguagem fácil, acessível. Qualquer um pode compreender. Como eu disse, a diversidade de materiais é muito rica. É um livro tocante em vários momentos. Eu recomendo muito. Acho que é tão bom quanto o Educando Meninos. Ele repete vários temas. Ele traz de volta do Educando Meninos vários temas que ele já havia trabalhado nesse primeiro livro. Mas eu acho interessante ter os dois. Tanto o Educando Meninos quanto o Educando Meninos. É um autor que escreve de uma maneira... parece um bate-papo. Ele tem uma linguagem muito intimista com o leitor. Ele tem um enfoque também bem empático também com as pessoas que não têm esse modelo de família tradicional que ele recomenda. Ele vai dando dicas também de como mães solteiras, pais solteiros podem educar as filhas de uma maneira que elas se tornem mulheres confiantes, saudáveis, felizes. É um livro muito bacana. Eu recomendo a todas. Se você conhece mais livros nesse estilo, comenta aqui abaixo, deixa a sua sugestão. Se você já leu, fala o que você achou, se você gostou, se você não gostou, quais suas partes favoritas, o que você gostou, o que você não gostou, certo? Não esquece de dar o joinha nesse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho, certo? E a gente se vê num próximo vídeo, talvez resenha de perfume, talvez resenha de livro, talvez conteúdo de astrologia, certo? Vocês podem também me dar indicações de livro para comentar. Eu agradeço a sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!